Altas, fortes, com cabelos compridos e trançados. Assim eram as índias que habitavam as margens desse rio. Se pareciam com as mulheres guerreiras da mitologia grega, as Amazonas. Não por acaso, esse imenso rio ficou conhecido como Rio Amazonas. E por influência direta, o maior bioma brasileiro se chama Amazônia. Com dimensões continentais, a Amazônia, maior floresta tropical do planeta, tem 60% de seu território situado no Brasil, passando pelos estados do Maranhão, Mato Grosso e todos da região norte. Para se ter uma ideia de sua dimensão, se ela fosse um país, seria o 7º maior do mundo. Um bioma tão extenso que pode ser visto pela pluralidade de suas realidades, sendo várias Amazônias. O local, um dos últimos lugares do mundo onde se consegue observar a natureza no seu estado mais selvagem, é também o lugar com a maior quantidade de povos indígenas do Brasil. As chuvas daqui contribuem para o equilíbrio climático e em suas matas existem plantas que curam as mais diversas doenças. Há tantas espécies diferentes nesse bioma que até os dias de hoje ainda existem tipos de plantas e animais que sequer foram descobertos pelos pesquisadores. Com rios abundantes em biodiversidade e as mais lindas florestas, ninguém fica de fora da fartura de recursos com alto valor biológico. Um ecossistema que aqui está há milhões de anos, com seres vivos que dependem dele e prosperam juntos. Ao longo dos anos, a floresta testemunha muitas aves partindo em revoada. Mas suas árvores frondosas, refúgios de alimentos e segurança, continuam lá, sempre esperando por elas. A Amazônia possui uma complexa rede biológica que não se degenera nem entra em colapso. Os cheiros, ruídos e paisagens desse bioma trazem uma sensação de que a vida na Terra começou ali. A Amazônia é muito mais do que palavras, pois elas não são suficientes para descrevê-la. A sua beleza pode impactar sem emitir nenhum som. Suas formas e rica biodiversidade inspiram pintores, poetas, cineastas e designers. Nunca se deve subestimar a sua grandiosidade, pois a vida de fato começa nela. A Amazônia é cortada pela linha do Equador. Então, o clima é predominantemente equatorial, o que significa dizer que é extremamente quente e úmida. Por estar justamente na linha do Equador, há muita incidência de luz solar, mantendo o bioma a uma temperatura média de 25 graus Celsius. Também chove bastante por aqui, com um índice pluviométrico médio de 2.300 milímetros por ano. Mas existem partes da Amazônia em que esse índice pode chegar a até 3.600 milímetros, o que significa realmente bastante chuva. A presença de muitos rios e a evaporação deles contribui com esses altos índices. Ela tem uma função fundamental no equilíbrio climático do Brasil e de todo o planeta. Funciona como um enorme regulador. Estudos recentes indicam que esse bioma contribui para o regime pluviométrico de toda a América do Sul e, consequentemente, do mundo. O clima da Amazônia é a principal morada da biodiversidade, nutrindo e dando conforto às suas espécies
como um verdadeiro lar. Um refúgio que sustenta, uma base que se mantém firme para uma miríade de formas de vida evoluírem sob um céu inspirador. O solo da Amazônia é profundo, com uma composição areno-argilosa, ou seja, tem areia e barro ao mesmo tempo. É um solo pobre em nutrientes. Contudo, a matéria orgânica resultante da decomposição de animais e restos de vegetação, conhecida como humus, serve de nutriente para o solo e, consequentemente, para as raízes das plantas. Como aqui é muito quente e úmido, o processo de formação do humus é bastante rápido. Com alta temperatura e muita água, as reações químicas acontecem de forma mais acelerada. A Amazônia brasileira é a última fronteira natural com alto potencial econômico a ser explorada no mundo. Essa região apresenta uma enorme variedade em seus ambientes geológicos, com uma riqueza de bens minerais em seu subsolo que merecem destaque mundial. Estão presentes em abundância desde os minerais mais utilizados na indústria até os mais valiosos. A Amazônia possui grandes reservas de alumínio, potássio, estanho, cobre, chumbo, caulim, calcário, ouro, nióbio, petróleo e gás. Os principais recursos minerais são explorados na região da Serra dos Carajás. Apesar de abrigar menos de 10% das minas brasileiras, a Amazônia é responsável por cerca de 30% do valor total da produção mineral do país. A exuberância amazônica tem múltiplas formas. Seja na floresta de terra firme ou nos manguezais, seu solo não é apenas uma fina camada de pele que cobre esse bioma. É um ser vivo cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir alimentos para todas as espécies. A Amazônia é um bioma gigantesco e cheio de particularidades. As plantas existentes nesse lugar têm cores, tamanhos e formatos surpreendentes. A mais diversa floresta tropical do mundo funciona como um sistema, com uma espécie dependendo da outra. Calor, umidade e humus vão permitir uma alta biodiversidade. Há cerca de 40 mil espécies vegetais na Amazônia, sendo considerada a maior do planeta. A Amazônia também é fonte de saúde e essa riqueza está em plantas medicinais da região. Os conhecimentos de povos tradicionais são estudados nas universidades espalhadas pelo mundo, com novas descobertas que ajudam a tratar inúmeras enfermidades a partir das ervas amazônicas. É o saber popular da floresta confirmado pela ciência, levando cura para a humanidade. Os ciclos dos rios, de cheio a vazante, também influenciam os tipos de paisagem desse bioma, como a floresta de terra firme, a floresta de várzea, o igapó e o manguezal. 80% da Amazônia é composta pela floresta de terra firme, que por estar em regiões mais altas, não sofre inundações e tem uma vegetação mais densa com predomínio de árvores. Na floresta de várzea, a vegetação é periodicamente inundada. O rio tem bastante sedimentos e nutrientes, o que permite o desenvolvimento de plantas maiores, mesmo debaixo d'água, como as árvores de grande porte. Já as florestas de igapó são mais frequentemente alagadas, com predomínio de plantas aquáticas. E por último, os manguezais, que ficam na costa e têm as águas dos rios misturadas com as do mar, gerando uma água salobra que serve de refúgio para diversas espécies de crustáceos, peixes, moluscos e aves marinhas.
Entre as principais espécies de sua flora estão a castanheira, açaí, seringueira, andiroba, pupunha, cacau, cupuaçu, guaraná, jatobá, copaíba, bromélia, orquídea, tucumã e samaúma. Há também a Vitória Régia, que é considerada a flor símbolo da Amazônia. Uma das mais belas e maiores plantas aquáticas do mundo, pode medir até 2,5 metros de diâmetro. E sua flor muda de cor com o tempo, indo de branca a rosada. Uma das árvores mais altas da floresta, a castanheira, pode chegar a 50 metros de altura. Seus frutos também são enormes e têm um longo caminho na queda até o chão. É dentro deles que se encontram as nutritivas castanhas do Brasil. Outra gigante da Amazônia, a samaúma ou sumaúma, é considerada uma árvore sagrada pelos povos da floresta. Ela chega a medir 70 metros e vive cerca de 120 anos. Sua copa, acima das demais, serve de abrigo e proteção para inúmeros pássaros e insetos. E suas profundas raízes absorvem água que hidratam não apenas ela, mas outras árvores em seu entorno. De seu fruto é retirada uma paina leve, comumente usada para encher almofadas, isolamentos e até colchões. Além disso, as populações tradicionais fazem uso de partes da árvore em receitas para o tratamento de várias doenças. A floresta amazônica abriga a maior biodiversidade do mundo. Ela é o lar de cerca de 20% das espécies de toda a fauna do planeta, incluindo algumas que só existem aqui. Até os dias de hoje, nem todas as espécies da Amazônia são conhecidas, tamanha é a sua grandeza. Existe uma variedade infindável de animais invertebrados, como insetos de todos os tipos. Dentro desse espaço verde, um número enorme de animais sobrevive de sua fartura de recursos naturais. Com grande quantidade de água doce, aqui a diversidade de peixes é enorme. Cerca de 85% dos peixes da América do Sul vivem na Amazônia. Entre eles estão o tambaqui, o aruanã e o famoso pirarucu, o maior desse bioma, podendo chegar a até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 250 quilos. Em um cenário com fartura de água, umidade e diversidade de habitats, a quantidade de anfíbios desse bioma é gigantesca, com cerca de 400 espécies entre sapos, rãs e pererecas. Já entre os répteis, encontra-se uma enorme variedade de tartarugas, cobras e jacarés, ocorrendo 4 das 8 espécies existentes no mundo. As matas alagadas, grandes rios, florestas densas e até campos fazem da Amazônia um ambiente propício para a presença desses animais. No bioma vive o matá-matá, um quelônio que chama atenção por sua aparência única. Ele tem a cabeça achatada e triangular, um pescoço grande e largo e a carapaça preta e marrom. A camuflagem do animal é ótima e ele facilmente se confunde com folhas e pedras. Em relação às aves, há cerca de 1.300 espécies na Amazônia, com destaque para a arpia, também conhecida como gavião real, uma das aves de rapina mais poderosas do mundo, podendo atingir 9 quilos e pouco mais de 2 metros de envergadura. Contudo, a densidade das florestas guarda animais bem menores, como papagaios, corujas,
o pica-pau bufador e o udu de coroa azul. Um dos pássaros mais belos da fauna brasileira, a arara, que encanta a todos com suas penas coloridas, também habita por aqui. Essas aves, que podem chegar aos 60 anos de idade, costumam viver em bandos. Têm a alimentação baseada em frutas e sementes e são monogâmicas, formando casais para a vida inteira. Outra famosa e belíssima ave presente no bioma é o tucano. O colorido, o formato e o tamanho do bico são características inconfundíveis desse pássaro. O verde da Amazônia esconde muitas particularidades. Quando se alimentam, alguns tipos de macacos jogam fora as sementes, e assim as árvores se multiplicam pela floresta. Entre os mamíferos, existem em torno de 400 espécies que vivem desde a profundeza dos rios até o topo das árvores. Animais como a preguiça, o tamanduá, a anta, o veado, a capivara, a lontra, o tatu e a cotia compõem a rica e variada paisagem amazônica. O dócil peixe-boi da Amazônia, uma das 4 espécies de peixes-boi existentes no mundo, é o menor entre todas elas e o único que vive exclusivamente em água doce e, mais precisamente, como o nome sugere, na Amazônia. O mamífero, que pode chegar até 3 metros de comprimento e 450 quilos de peso, é herbívoro e alimenta-se de grandes variedades de plantas aquáticas e semiaquáticas, chegando a consumir até 8% do próprio peso em um único dia. O sauim de coleira, espécie endêmica da Amazônia Central, tem como característica marcante os pelos com 2 cores, o branco e o marrom alaranjado. Esses macacos vivem em grupos familiares e se alimentam de frutas, flores, néctar, insetos, aranhas, pequenos vertebrados e ovos de aves. A onça-pintada, maior felino das Américas, também é encontrada no bioma. Facilmente reconhecida, sua pelagem, na grande maioria das vezes, é amarelo-dourado, com pintas e manchas pretas espalhadas pelo corpo. É um animal estritamente carnívoro e mais de 80 espécies fazem parte de seu cardápio. Há também o boto cor-de-rosa, um dos símbolos da Amazônia. O mamífero que deu origem à lenda do homem encantador em busca de mulheres para seduzir. Ele pode chegar a 2,5 metros, pesar 200 quilos e viver cerca de 40 anos. A cor do maior golfinho de água doce do mundo varia entre o rosado, o que motiva o nome da espécie, e o acinzentado, uma variação relacionada à idade do animal, características da água e localização geográfica. Sua alimentação é feita à base de peixes e complementada por tartarugas e caranguejos. A grande capacidade de manobra facilita a navegação do animal pelas florestas inundadas, onde existe maior oferta de alimentos. Milhares de quilômetros quadrados de floresta estão sob as águas. Elas não acham barreiras intransponíveis em seu curso e se oferecem como lar para milhares de espécies. As cores desses rios variam bastante, indo desde uma cor negra e barrenta até transparente. Em seu auge, as enchentes avançam floresta dentro. A água fica verde devido aos plânctons microscópicos, que alimentam cardumes de pequenos peixes que se movem entre a floresta inundada. Os rios gigantescos desse bioma formam a maior bacia hidrográfica do planeta. A bacia amazônica, com 20% de toda a água doce do mundo e 80% de toda a água superficial do país. Dentre os vários rios da bacia amazônica, os principais são o Xingu, o Solimões, o Negro, o Juruá e o maior de todos, o Amazonas.
O Rio Amazonas é o principal desse bioma, com o maior volume de água do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e recebe vários afluentes até desaguar no Oceano Atlântico. Esse é um rio bastante dinâmico e complexo, por estar localizado em uma região remota. Da nascente à foz, o Amazonas recebe vários nomes e, ao entrar em território brasileiro, é chamado de Solimões. Na confluência com o Rio Negro, próximo a Manaus, forma um fenômeno de grande beleza: o encontro das águas de cores diferentes, que formam o poderoso Rio Amazonas. O acontecimento que intriga e atrai turistas se explica pelas diferenças, desde a composição, taxa de acidez e temperatura, até a velocidade no fluxo dos rios. A superfície do Amazonas é extremamente larga e plana, o que resulta em um grande volume de água. Em alguns trechos, o rio atinge quilômetros de largura, característica que favorece a navegação em praticamente toda a sua extensão, incluindo também muitos de seus afluentes. A Amazônia é um bioma superlativo em todos os sentidos, que guarda no interior de suas densas matas enormes riquezas hídricas, minerais e biológicas. Um patrimônio brasileiro, mas de escala planetária, que temos o dever de proteger e explorar com responsabilidade. Atividades econômicas devem conciliar a exploração comercial com a manutenção das fontes naturais de matéria-prima. É possível gerar riqueza com empregos e preservar o bioma, construindo uma economia baseada nos produtos da floresta. Para tanto, seria necessário vencer alguns obstáculos, como a dificuldade de logística e comercialização. A região é muito distante dos grandes centros de consumo e os transportes disponíveis dificultam a vida de quem precisa deles. Seria preciso usar vários meios de transporte, entre balsa, barco, carro e caminhão. A infraestrutura já existente para o escoamento do agronegócio e das mineradoras precisa ser ampliada para ajudar os pequenos produtores, com os diferenciais logísticos que eles necessitam. Um exemplo disso são os portos. Eles precisam de grandes volumes de carga para viabilizar uma operação, enquanto que os empreendedores da floresta produzem uma pequena escala. São pessoas que tiram sua renda do uso sustentável de produtos como a borracha, o açaí, o cacau, o café, as castanhas, o cupuaçu, o guaraná e os peixes. Algumas instituições privadas e órgãos do governo têm buscado criar incentivos para melhorar a gestão do patrimônio ambiental. Políticas de pagamentos por serviços ambientais têm sido apontadas como uma opção viável. Essas práticas podem complementar os instrumentos de preservação, colaborando com o meio ambiente, além de trazer benefícios aos pequenos produtores e à população mais vulnerável, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida. O pagamento por serviços ambientais possui forte relação com as políticas públicas de assistência social, uma vez que envolve diretamente famílias em situação de vulnerabilidade, como indígenas e moradores de comunidades tradicionais. Dentre as regras para a adesão aos pagamentos estão o compromisso de não desmatamento, a participação em oficinas de gestão e medidas para prevenir queimadas e a garantia da presença das crianças nas escolas. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem na região e dela dependem para viver e prosperar. Se a equação entre o desenvolvimento e a preservação pode parecer difícil de fechar, algumas premissas têm sido testadas e funcionam. Entre elas estão a regularização de terras com estímulo às atividades econômicas, a fiscalização constante e o aprimoramento de técnicas agrícolas e agroflorestais para gerar uma produção ao mesmo tempo eficiente e integrada ao meio ambiente.
fim, mas não menos importante, é a melhoria das condições de vida dos povos da floresta, para que ela seja de fato um sinônimo de fartura, biodiversidade e prosperidade para todos.